das 8. Jornal das 8 com a edição do João Gama. João, começamos a olhar para o Médio Oriente. Os países do Golfo pedem luz verde às Nações Unidas para desobstruir o Estreito de Hormuz. É uma posição do Conselho de Cooperação do Golfo, uma organização que inclui a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar, o Kuwait e o Omã. Estes países criticam a decisão do Irão de fechar o estreito por onde passa 1/5 do petróleo e gás mundial. E assim pedem ao Conselho de Segurança da ONU que assuma as suas responsabilidades e tome todas as medidas necessárias para proteger estes corredores marítimos. E há algumas novidades nesse sentido. A decisão do Conselho de Segurança foi adiada para sábado. Sendo que era suposto ser tomada hoje, sexta-feira, a Associated Press escreve que os membros devem votar uma resolução do Bahrein. A versão final a votar atenua significativamente as propostas anteriores que autorizavam os países a utilizar todos os meios necessários para garantir a passagem em Hormuz e impedir tentativas de interferência na navegação. Entretanto, as Filipinas dizem que lhes foi concedida passagem segura, desimpedida e rápida pelo estreito, enquanto o Irão e o Omã estão neste momento a negociar para elaborar um protocolo e gerir de forma conjunta a passagem pelo estreito de Hormuz. Entretanto, o Irão lançou uma nova vaga de ataques com mísseis contra Israel, o Kuwait e o Bahrein. Uma ofensiva que surge em resposta a bombardeamentos dos Estados Unidos e de Israel que mataram pelo menos 8 pessoas em solo iraniano. Ora, em território israelita, a queda de um projétil na cidade de Arish causou um ferido grave. É um jovem de 22 anos. No Kuwait, um ataque com drones provocou incêndios numa refinaria de petróleo. O Irão diz ainda que abateu um caça americano F-35 enquanto sobrevoava o país com uma violenta explosão. É o que se pode ler em algumas agências iranianas. A CNN Internacional noticia hoje que, apesar de mais de um mês de guerra, os serviços de informação norte-americana acreditam que metade dos lançadores de mísseis balísticos do Irão estão ainda intactos. Volodymyr Zelensky garante que a Ucrânia está a trabalhar para proteger os países atacados pelo Irão. Diz que está a fazer o possível para que haja mais segurança no Médio Oriente. Zelensky, que esteve na última semana a fazer um périplo pelos países do Golfo, acrescenta hoje que esta é uma forma de reforçar a posição da Ucrânia como aliado dos Estados Unidos e refere, como consequência, que a capacidade de defesa ucraniana vai melhorar. A Ucrânia participa em todas as formas de interação com os nossos parceiros para uma maior segurança e fortalecimento conjunto. Continuamos a trabalhar com os países que estão atualmente sob ataque do regime iraniano. Foram alcançados novos acordos e a Ucrânia vai ter uma presença ainda maior nos novos formatos de segurança. Isto vai certamente fortalecer o potencial de exportação e as capacidades de defesa da Ucrânia. Declarações de Zelensky ontem à noite, publicadas nas redes sociais, refere ainda o presidente ucraniano que na próxima sexta-feira as autoridades ucranianas vão detalhar toda a ajuda que está a ser prestada no Estreito de Hormuz. E a missão Artemis 2 já saiu da órbita da Terra e está oficialmente a caminho da Lua. Essa manobra foi concluída, João, com sucesso. Uma garantia da NASA. Apesar de alguns incidentes menores, em apenas 6 minutos foi executada uma injeção translunar para gerar impulso necessário e para deixar assim a órbita da Terra e iniciar a viagem em direção à Lua. É uma viagem que deve durar entre 3 a 4 dias. Mais de 50 anos depois, a humanidade volta ao espaço profundo. É uma missão de teste para que o homem possa voltar a pisar o solo lunar em 2028. O astrofísico Pedro Mota Machado fala por isso no início de uma nova era de exploração espacial. Correu lindamente. Eu ainda estou um pouco em pulgas, porque foi realmente fantástico a maneira como vamos voltar a humanidade. Espero que, pelo menos seja esta a bandeira, a humanidade vai voltar ao espaço profundo. Mesmo o facto da missão Artemis 2 não pousar na Lua, mas há mais de 50 anos nós não tínhamos uma missão tripulada, que é o caso, que vá passar pelo espaço profundo, muito mais longe, e eu acho que é o de Albar, é o começo de uma nova era em termos da exploração espacial, sim. Pedro Mota Machado, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi convidado ontem à noite do podcast Cabeça na Lua. Foi conduzido pelo Ricardo Lopes. Seguimos com os constrangimentos no Serviço Nacional de Saúde, no que diz respeito à retenção de médicos. Foram mais de 3.000 os clínicos que optaram por não realizar a formação em nenhuma especialidade no SNS.
nos últimos 6 anos. Especialidades em que ficam mais vagas por preencher são a medicina interna, a medicina geral e familiar e a saúde pública. São dados do portal de transparência do SNS. O número de médicos que não se especializou manteve-se estável nos últimos anos, mas nota uma aceleração a partir de 2023. Ao Observador, o bastonário da Ordem dos Médicos mostra-se preocupado com estes dados, alerta que a opção de não escolher uma especialidade tem impacto quer nos hospitais, quer nos médicos. O presidente do Sindicato Independente dos Médicos pede que o SNS crie medidas que tornem estas especialidades mais atrativas, com vista a impedir a fuga de médicos para a prestação de serviços. Este é um artigo que pode ler com mais detalhes no site do Observador, é assinado pelo jornalista Tiago Queiro. E neste fim de semana prolongado, o calor vai apertar, os banhistas vão fazer a habitual romaria às praias nacionais. Mas atenção, os nadadores salvadores deixam alertas. Até porque começa hoje mesmo, João, o projeto Sea-Watch, que pretende reforçar a vigilância nas praias portuguesas. Ora, por isso mesmo, a Rádio Observador entrevistou o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, Alexandre Tadeia, que deixa alguns alertas. A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores fez um alerta público para um período crítico que vamos viver nestas 2 semanas, que, segundo os dados do Observatório do Afogamento, já tem-se vindo a registrar desde, pelo menos há 4 anos atrás, onde nestas 2 semanas normalmente estamos muito acima daquilo que é a média quinzenal de afogamento, que é de 5 mortes, a nossa média portuguesa, e nestas 2 semanas normalmente temos o dobro e muitas vezes até 4 ou 5 vezes mais. O responsável federativo afirma que as praias portuguesas precisam de nadadores salvadores durante mais tempo, durante o ano. Um bom exemplo de Póvoa de Varzim, Nazaré, Carcavelos, Fonte da Telha, para toda a zona também de Costa da Caparica e Fonte da Telha, a zona de Albufeira, com um muito bom exemplo das câmaras municipais a terem nadadores salvadores. A Autoridade Marítima vem também agora reforçar um bocadinho com mais 6 viaturas também, mas obviamente que tudo isto é manifestamente pouco, porque o que deveríamos ter era efetivamente todas as praias portuguesas, marítimas e também as do interior que têm frequência nesta altura, deveriam ter nadadores salvadores. Os avisos do presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, aqui numa entrevista à Rádio Observador. Esta iniciativa da Polícia Marítima começa hoje, termina no dia 12 de abril. E já está na estrada a Operação Páscoa 2026 da Guarda Nacional Republicana. Em todo o território continental vai haver um reforço de patrulhamento e da intensificação das ações de sensibilização e fiscalização. O objetivo é que os cidadãos usufruam das festividades da Páscoa e das respectivas deslocações, mas que o façam em segurança. Em comunicado, a GNR aconselha uma condução atenta, cautelosa e defensiva para que o período festivo seja passado em segurança. Esta Operação Páscoa 2026 vai terminar na segunda-feira, dia 6 de abril. E no desporto, o Sporting entra hoje em campo, recebe em Alvalade os açorianos do Santa Clara. Jornada 28 da Primeira Liga. Ontem foi dia de antevisão, com elogios deixados pelo treinador leonino ao técnico da equipa açoriana. Rui Borges avisa para os desafios que o Santa Clara pode causar em Alvalade. Continua a ser uma equipa muito bem organizada, defensivamente, uma equipa que deixa criar poucas oportunidades de golo às equipas adversárias, muito forte em contra-ataque, ataque rápido, jogadores fortes na frente de ataque, rápidos, fortes no 1 para 1 também, com boas tomadas de decisão. Por isso é uma equipa muito competitiva, muito intensa nos duelos, é das equipas com mais cartões também no campeonato, demonstra bem a intensidade que mete nos duelos e no seu jogo. Já Petit admite que o desafio de hoje é complicado, até porque, diz o técnico do Santa Clara, é difícil que o Sporting perca pontos em Alvalade. Vamos encontrar uma equipa forte, uma equipa que é bicampeão, uma equipa que está à procura do tri. Sabemos muito daquilo que o Sporting apresenta, uma equipa com muita qualidade, uma equipa com jogadores individuais que podem fazer a diferença, mas nós não vamos fugir àquilo que é a nossa ideia, sabendo que vamos jogar no estádio que dificilmente eles perdem, acho que tem um empate e uma derrota nos últimos jogos, é uma equipa que sofre muito poucos golos. O árbitro deste Sporting Santa Clara, em Alvalade, é André Narciso, faz parte da Associação de Futebol de Setúbal. O pontapé de saída vai ser dado, João Miguel, quando forem 8h30 da noite. Mais logo, nesta sexta-feira de Páscoa, arranca a emissão de Desporto, com relato e análise do jogo, para ouvir em direto, arranca logo depois das 8 da noite, aqui na Rádio Observador. É o ponto final no Jornal das 8, que teve edição do João Gama.